Boa tarde, pessoal. Pessoal, a gente teve a nossa live aqui, só que ela foi interrompida, né? Como eu falei para vocês, o meu computador ele tá dando alguns defeitos, né? E eu coloquei ele para ser consertado, né? E aí eu tô com esse computador mais antigo e eu acho que atrapalhou um pouco o entendimento de vocês, tá bom? Então eu decidi fazer o seguinte: eu vou explicar esse mesmo conteúdo, o conteúdo que eu passei na live para vocês, tá bom? Para não ficar nenhum desentendimento aí. Tá bom? Pessoal, hoje falamos sobre a economia açucareira, não foi? Então, beleza. Falamos sobre a economia açucareira. Então, quando pensamos sobre a economia açucareira, temos que pensar o seguinte: por que o açúcar é tão interessante? Primeiro, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles vão encontrar um ambiente muito propício, né? Então, eles vão encontrar um relevo interessante, né? O clima interessante, um clima tropical que favorece a produção, né, da cana-de-açúcar. Outro ponto, os portugueses já conheciam, eles já sabiam cultivar cana-de-açúcar, entende? Então, quando eles chegaram aqui, eles enxergaram, eles conseguiram observar, né, que aqui ia ser interessante para cultivar cana-de-açúcar, e eles já conheciam essa cana-de-açúcar, porque eles já utilizaram isso nas suas ilhas que eles já dominaram lá no Atlântico, tá bom? Então, eles já conheciam a arte do cultivo da cana-de-açúcar. Beleza. Outro ponto que é interessante observar por que o cultivo da cana-de-açúcar, porque o açúcar valia muito, gente. Praticamente esse é o principal motivo, né? O açúcar naquele momento, ele vai valer muito, tá bom? Tanto que em determinados casos, por exemplo, a pessoa casa, muitos portugueses vão entregar açúcar como presente de casamento, para vocês observarem o tanto que o açúcar valia naquele momento, entende? Então, por isso é interessante esse cultivo da cana-de-açúcar, porque valia demais, tá bom? Beleza. E vamos entender agora qual era o sistema econômico naquela sociedade açucareira. O sistema econômico era baseado no plantation. E o que significa esse plantation? A economia girava na monocultura em grandes latifundiários, em grandes fazendas. Essa monocultura é, por exemplo, eu sou um grande proprietário de uma fazenda, né? Eu sou um grande proprietário de uma fazenda e tenho cana-de-açúcar, eu tenho tabaco, eu tenho a produção de algodão, eu tenho a pecuária, mas o produto mesmo que onde eu mais envolvo mesmo é a cana-de-açúcar. Então essa monocultura é isso. Eu tenho diversos produtos, mas um único produto que eu vou ter mais rendimento ali, né, que vai ser a cana-de-açúcar. Então, novamente, o sistema de plantation é baseado na monocultura, que é um produto que tem um destaque maior, né, em grandes fazendas, em grandes propriedades, né, em grandes latifúndios, né. Então, podemos listar algumas características desse latifúndio, que são grandes propriedades, características do plantation, né? Que são grandes propriedades, voltado ao comércio externo, tá certo? Então, esse comércio aqui do Brasil era voltado para atender a metrópole, não era voltado para atender aqui, entende? E também quem vai trabalhar nesse sistema de plantation vai ser os escravos. Então, no sistema de plantation era utilizado o sistema de mão de obra escrava, tá bom? Vocês entenderam o sistema de plantation. Beleza. E agora a pergunta que aparece: e aquela sociedade, como ela era composta? Aquela sociedade era litorânea, né? As pessoas vão viver muito próximas do litoral. Era uma sociedade aristocrática, no qual os nobres, os grandes proprietários que vão dominar aquela sociedade, era uma sociedade estamental, aristocrática, patriarcal, o homem que vai liderar naquele momento, entende? Então a gente consegue observar que aquela sociedade ela é muito desigual, entende? Vamos observar que tem pessoas que têm muito e pessoas que não têm nada, que são muito exploradas. Beleza? Beleza. Além disso, gente, é interessante observar o seguinte: onde que o açúcar vai ser produzido naquele momento, dentro desses grandes latifúndios, né? O açúcar vai ser produzido dentro do engenho. E dentro do engenho, como eu falei para vocês têm que observar o engenho como se fosse uma vila, né? De tão complexa e grande que é o engenho, né? Por quê? Cada etapa do engenho tem que ser muito precisa, porque se uma etapa falhar, as outras etapas não vão acontecer, não vão funcionar. Então, cada etapa tem que funcionar direitinho, entende? Então, dentro do engenho, temos o canavial, que é onde vai acontecer o cultivo da cana-de-açúcar. Temos a casa de moenda, de moer, né? Que é onde a cana-de-açúcar vai ser moída, tá certo? Temos a casa das caldeiras, que é onde eles vão levar
é a cana para ser cozida, né, até se tornar um caldo mais grosso. Temos a casa de purgar, onde a cana, esse caldo de cana vai ser purificado, né, até se transformar em um açúcar melhor, tá bom? E aí vamos pensar o seguinte, professor, esse açúcar já está, depois da casa de purgar, já está preparado para ser exportado para Portugal, para outros países? Não, tá certo? Na verdade, gente, os portugueses conheciam o cultivo da cana-de-açúcar até determinado ponto. Mas esse açúcar refinado, que é o açúcar que valia mesmo, quem vai produzir vai ser os holandeses, entende? Então, por isso que os portugueses precisam da ajuda dos holandeses, tá bom? Porque os holandeses vão ajudar aos portugueses nesse refinamento do açúcar. E também no transporte do açúcar, tá bom? Lembrando também que os holandeses eram donos de bancos, né? Eles vão financiar bastante o crescimento dos engenhos aqui no Brasil, tá bom? Então, vocês têm que pensar isso. Os holandeses ajudaram muito os portugueses aqui nesse momento, tá bom? Beleza. Ainda dentro da parte do engenho temos a senzala, que é onde os escravos vão ficar, né? E temos a casa grande, que é como se fosse uma grande mansão no meio da propriedade, que é onde o senhor de engenho vai viver com sua família. Beleza? E temos a capela dentro do engenho também. Beleza. Então entendemos um pouco sobre a grande estrutura do engenho. Entendemos o tanto que ele é complexo ali. Então era necessário uma grande quantia para criar um engenho e era necessário toda uma logística para poder administrar esse engenho. Então não era nada fácil. Entende? Vocês já conseguiram observar isso. Beleza. Então a gente sabe que os holandeses ajudaram os portugueses aqui. Tá bom? Só que naquele momento estava acontecendo uma certa confusão entre Portugal e Espanha lá na Europa. O que estava acontecendo? Você lembra da dinastia de Avis que eu falei nas aulas passadas? Então, o que acontece? O rei Sebastião de Avis, rei de Portugal, ele foi chamado para uma batalha, mas não voltou. Só que ele não deixou herdeiros. Entende? Ele não deixou herdeiros. E aí a pergunta que vem, quem vai ser o próximo sucessor da coroa portuguesa? O parente mais próximo era Filipe II, que também era rei da Espanha. Olha a confusão. Então, o rei Filipe II vai se tornar, então, rei da Espanha e rei de Portugal. Entende? Vocês conseguem observar isso, então, gente? Então, o rei Filipe II vai ser, ao mesmo tempo, rei de Portugal e rei da Espanha. E naquele momento existia uma rivalidade entre os espanhóis e os holandeses. O rei Filipe II, sendo rei de Portugal também, o que ele vai fazer? Ele vai tirar os holandeses aqui do Brasil, tá certo? E aí vamos pensar, os holandeses vão aceitar isso de uma forma tranquila? Claro que não, entende? Então os holandeses vão criar diversas invasões para tomar de novo esse poder para tomar de volta esse comércio açucareiro, né? Então a primeira invasão dos holandeses vai acontecer de 1624 a 1625, vai ser na Bahia, mas os baianos vão ter muita resistência a essa entrada dos holandeses, né? Então os holandeses não vão conseguir entrar nessa primeira invasão contra os baianos, tá bom? Só que eles vão planejar mais, até que em 1630 eles vão invadir Pernambuco e vão conseguir ocupar. Então os holandeses vão ficar de 1630 até 1654 aqui em Pernambuco, tá bom? E dentro desse período de 1630 até 1654, temos o chamado período áureo, o período de maior visibilidade do Brasil holandês aqui, né? De 1637 até 1644, que é onde o governo, né, holandês vai ser dominado pelo conde Maurício de Nassau. E o Maurício de Nassau, gente, é um nome muito importante que vocês têm que lembrar. Porque o que ele vai fazer? Ele vai procurar fazer um crescimento maior desse Brasil holandês, entende? Ele vai procurar urbanizar essas vilas, criar calçamentos, procurar trazer pontes, bibliotecas, museus, né, palácios para cá, para Pernambuco. Entende? Então ele quer procurar desenvolver Pernambuco. Vai estabelecer uma concessão de empréstimos melhor para a população. Então realmente a gente está observando que o Maurício de Nassau quer desenvolver o Brasil holandês. Tá bom? Beleza. Só que os seus superiores, eles querem uma postura mais autoritária do Maurício de Nassau. Só que o Maurício de Nassau é um conde, então, tipo assim, ele não tem tanta obrigatoriedade em fazer as coisas tão certas, assim, sabe? Então, ele, sendo pressionado, ele decide sair do Brasil e voltar para a Holanda, tá bom? E aí, a população que até então gostava do governo de Maurício de Nassau, com a sua saída,
os pernambucanos querem a retirada dos holandeses. Por quê? Aqueles holandeses que sobraram, eles querem estabelecer grandes impostos aos brasileiros, aos portugueses também, né? Então, os pernambucanos vão se aliar com os portugueses para tirar esses holandeses que estavam aqui, tá bom? Então, de 1645 até 1654, acontece a insurreição pernambucana, né? Com o objetivo de tirar esses holandeses que estavam aqui no nosso território, tá bom? Eles conseguem? Eles conseguem. Então, em 1654, os holandeses saem daqui, são expulsos, na verdade, daqui. E aí, o que os holandeses vão fazer? Eles já conhecem toda essa arte do cultivo da cana-de-açúcar, de toda a sua forma, né? Eles saem, vão invadir algumas ilhas da América Central. E aí, lá, gente, eles vão criar um açúcar melhor e mais barato se comparado ao açúcar do Brasil, tá certo? Então, esse açúcar holandês vai concorrer diretamente com o açúcar brasileiro. E aí, gente, com açúcar melhor e com açúcar mais barato, o que acontece? Vai acontecer uma quebra da economia brasileira naquele momento. Então, cabe a Portugal pensar uma nova estratégia para desenvolver sua metrópole, né? E aí a estratégia aí é dominar o comércio de mineração. Então, e justamente esse é o assunto da nossa próxima aula, né? Vai ser o comércio da mineração, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que eu falei um pouco rápido, mas realmente era um assunto que a gente tinha que ver hoje, né? Mas que a live acabou caindo, tá bom? Aí já eu coloco na plataforma para vocês, tá bom? Fique com Deus e até mais, gente.